Isaías capítulo 39. Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente, mas agora já estava bom. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata e o seu ouro, as suas especiarias e os seus perfumes, e todas as suas armas. Não houve nada em seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: de onde vieram esses homens e o que foi que lhe disseram? Ezequias respondeu: eles vieram de um país que fica muito longe daqui, vieram da Babilônia. O que foi que eles viram no palácio? Perguntou Isaías. O rei respondeu: viram tudo, não houve nada nos depósitos que eu não lhe mostrasse. Então Isaías disse ao rei: o Senhor Todo-Poderoso disse que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que há no seu palácio, isto é, tudo que os seus antepassados juntaram até hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse: a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Isaías capítulo 40. O Senhor nosso Deus diz: consolem o meu povo, falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém, e digam-lhes que já terminou a sua escravidão, e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigo do que os pecados que cometeram. Alguém está gritando: preparem no deserto um caminho para o Senhor, abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos, e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória, e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Alguém diz: anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto. Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo, e toda a força deles é como a flor do mato. A erva seca e as flores caem, quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. O Senhor Deus vem vindo cheio de força. Com o seu braço poderoso ele conseguiu a vitória. Ele traz consigo o povo que ele salvou. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e carregará no colo, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos, ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro, ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça? Ou quis fazê-lo aprender mais coisas? Ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distante como se fossem um grão de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para os queimar. Para eles, as nações não são nada. Na presença dele, elas não têm nenhum valor. Com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista, que um ouvires reveste de ouro e cobre de enfeites de prata. Quem não pode comprar ouro ou prata escolhe madeira de lei e procura um artista competente que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhe contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se assenta no trono, no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. É ele quem rebaixa os reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, elas murcham e a ventania os leva para longe como se fossem palha. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como um exército. Ele sabe quantos são e chama cada um pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco, nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro.
Ele não se cansa, ele não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre forças novas, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Salmos capítulo 89. Ó Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do teu amor e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Sei que o teu amor dura para sempre e que a tua fidelidade é tão firme como o céu. Tu dissestes, eu escolhi o meu servo Davi, fiz uma aliança com ele e lhe prometi isto. Um dos seus descendentes sempre reinará. Eu farei com que eles sempre sejam reis depois de você. Ó Senhor, os céus cantam as maravilhas que fazes, e reunidos os anjos cantam a tua fidelidade. Não há no céu ninguém como tu, ó Senhor. Entre os seres celestiais não há nenhum igual a ti. Tu és respeitado na assembleia deles, tu és temido por todos os que estão ao seu redor. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como tu. Em todas as coisas tu és fiel, ó Senhor. Tu dominas o mar, poderoso, tu acalmas as suas ondas furiosas. Esmagastes o monstro Raabe e o matastes. Com a tua grande força derrotaste os teus inimigos. O céu é teu e a terra é tua. Tu criastes o mundo e tudo que nele existe. Tu fizestes o norte e o sul. Os montes Tabor e Hermon te louvam com alegria. Como és poderoso, como é grande a tua força. A honestidade e a justiça são as bases do teu reinado. Tu és fiel e amoroso em tudo o que fazes. Feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Por causa de ti eles se alegram o dia todo e te louvam porque és bondoso. Tu, ó Deus, é o nosso poder glorioso. Por tua bondade nos fazes vencer, pois escolhestes o nosso protetor. Foste tu, Senhor, o Santo Deus de Israel, que nos destes o nosso Rei. Há muito tempo, numa visão, tu dissestes aos teus servos fiéis: eu ajudei um soldado famoso, dei autoridade a um homem que escolhi do meio do povo. Escolhi o meu servo Davi para ser rei, ungindo-o com azeite sagrado. A minha força estará sempre com ele e o meu poder o tornará forte. Os seus inimigos nunca o vencerão e os maus nunca o derrotarão. Eu acabarei com seus inimigos e matarei todos os que o odeiam. Sempre serei fiel a Davi e o amarei, e por causa do meu poder ele sempre vencerá. Estenderei o seu reinado desde o mar Mediterrâneo até o rio Eufrates. Então ele me dirá: tu és o meu Pai e o meu Deus. Tu és a rocha que me salva. Eu lhe darei os direitos de filho mais velho e farei com que ele seja o maior de todos os reis do mundo. Eu sempre o amarei e a minha aliança com ele ficará firme. Depois dele, os seus descendentes sempre serão reis e reinarão enquanto o céu existir. Mas se os seus descendentes desobedecerem a minha lei e não viverem de acordo com os meus ensinamentos, se desprezarem as minhas ordens e não guardarem os meus mandamentos, então eu os castigarei pelos seus pecados e os farei sofrer por causa dos seus erros. Porém não deixarei de amar a Davi, mas cumprirei a promessa que lhe fiz. Não quebrarei a aliança que fiz com ele, nem deixarei de cumprir nenhuma das minhas promessas. De uma vez por todas, jurei pelo meu santo nome que nunca mentiria a Davi. Ele sempre terá descendentes, e enquanto o sol brilhar, eu protegerei o seu reinado. Esse reinado durará como a lua, aquela fiel testemunha que está no céu. Mas agora, Deus, tu está irado com o rei que escolhestes. Tu o abandonastes e o rejeitastes. Quebraste a aliança que fizeste com teu servo e jogaste a tua coroa no chão. Derrubaste as muralhas da sua cidade, amarraste as suas fortalezas. Os que passam roubam tudo que ele tem e os seus vizinhos zombam dele. Deste a vitória aos seus inimigos e fizeste com que eles ficassem felizes. Tu tornastes inúteis as armas do rei e deixaste que ele fosse derrotado na batalha. Tiraste a sua autoridade do rei e derrubaste o seu trono. Tu fizeste com que ele envelhecesse antes do tempo e o cobriste de humilhação. Até quando te esconderás, ó nosso Deus? Será para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra como é curta a minha vida. Lembra que todas as pessoas que criastes vão morrer um dia. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Ó Senhor, onde estão as antigas provas do teu amor? Onde estão os juramentos que fizestes a Davi? Lembra que eu, teu servo, estou sendo insultado e suporto todas as ofensas dos pagãos. Ó Senhor, como os teus inimigos falam mal do rei que escolheste. Aonde ele vai, eles os insultam. Louvemos o Senhor nosso Deus para sempre. Amém e amém. Atos capítulo 13.
Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem um trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e os enviaram na sua missão. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia, e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. E eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar-Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute, o Senhor vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos e ele começou a se virar para todos os lados, procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito de Jesus Cristo. Paulo e os seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade na província da Panfilha, porém João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem, indo a Perge até a cidade de Antioquia, no distrito de Psídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: Irmãos, se você tem alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão, pedindo silêncio, e começou a dizer: Homens de Israel e todos vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. Ele os tirou de lá com grande poder e no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. Ele destruiu 7 povos na terra de Canaã e o povo de Israel se tornou dono da terra deles. Tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, Deus lhe deu juízes até o tempo de Samuel, quando o povo pediu um rei, e lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender de ser batizados. Mas quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: Quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estão esperando, mas escutem, ele vem depois de mim, porém eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos pés dele. Paulo continuou: Meus irmãos descendentes de Abraão, e também vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. Essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador, e também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas, que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, eles estavam cumprindo essas profecias, e embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandassem matá-lo. Depois de fazerem tudo que as escrituras sagradas falam a respeito dele, eles os tiraram da cruz e o puseram no túmulo. Mas Deus o ressuscitou, e durante muitos dias ele apareceu às pessoas que o tinham acompanhado da Galiléia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. E nós estamos aqui para trazer o evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo número 2. Você é o meu filho. Hoje eu me tornei o seu pai. E foi isto que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometi a Davi. Em outra parte das Escrituras lemos também: Tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E Paulo disse ainda: Na verdade, Davi no seu templo cumpriu os planos de Deus, depois morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura.
Mas isto não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados dos quais a lei de Moisés não pode livrar. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Prestem atenção, vocês que zombam de Deus. Fiquem espantados e morram, pois o que vou fazer agora é uma coisa que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo das reuniões, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte, a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer ao contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda e eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês, que são judeus. Mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus, pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Eu coloquei vocês como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa, e creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, mas os judeus atiçaram as mulheres não-judias da alta sociedade convertidas ao judaísmo e também aos homens mais importantes da cidade, e começaram a perseguir Paulo e Barnabé, e os expulsaram daquela região. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias, em sinal de protesto contra eles, e foram para a cidade de Icônio. E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo.